1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Veja que esta visão do apóstolo Paulo, simplesmente impressionante. Tem coisas que o apóstolo Paulo recebeu assim com uma precisão muito interessante, em detalhes e muitas vezes que nós não achamos, não enxergamos absolutamente em nenhum outro observador da Escritura. Mas o apóstolo Paulo aqui ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós já estáis inteirados com precisão. Então ele está julgando que aquela igreja para a qual agora ele está escrevendo, a igreja de Tessalonicense, dos Tessalonicenses, um lugar chamado Tessalônica, ele está falando, isso aí eu não preciso escrever. Então ele dá uma palavrinha tão breve, dizendo, olha, o dia do Senhor vem como ladrão, quando? De noite. E quando andarem dizendo que há paz e segurança. Irmãos, isso aqui é impressionante. Isto é impressionante. Hoje, os meios de segurança, né? Vivemos o grande Big Brother social, não é verdade? Você está andando de carro no meio da rua, estão te filmando. Se você entrar num prédio, você está sendo filmado. Tem sempre alguém de olho em você, não é verdade? Qualquer atitude suspeita, logo, logo você está rodeado. É detector de metal para cá, para lá, segurança. E ainda não é tudo. Isso ainda vai ser muito mais aprimorado. Existem órgãos da engenharia, do tráfego e etc., que buscam aprimorar cada coisa impressionante, não só para arrecadar dinheiro para os cofres públicos através das multas nos veículos, mas um sistema de segurança impressionante está para surgir nessa sociedade. Eu tenho acesso, me mandam de alguns lugares, algumas tecnologias interessantes, e o que está para vir aí vai superar o que nós hoje consideramos fantástico. Essa peça do computador, chamada processador, já tem gente considerando isso daí pré-histórico. Como que poderíamos imaginar uma coisa dessa? Está para surgir algumas coisas simplesmente impressionantes. E isso tudo será aplicado também na segurança nacional. Vai chegar uma época que as pessoas vão poder voltar a andar na rua como andava no tempo da minha mãe e da minha avó. Cordão de ouro de 200 gramas pendurado no pescoço, ia e vinha sem nenhum problema. Esse tempo vai voltar. A sociedade vai voltar a ser segura. Tem países hoje que não existe roubo. Você sabia? Tem países ali na Ásia, naquele lado da Holanda, países que não existe roubo. Existe um sistema de segurança e uma riqueza, recursos financeiros tão abastados, sobrando. Na Bélgica,
as empresas têm 4 turnos. Não tem esse negócio, essa escravidão que existe no Brasil de um funcionário trabalhar 8, 12 horas por dia. As empresas lá possuem 4 turnos. E as empresas oferecem bônus para que as pessoas vão trabalhar lá, naquela empresa. Um exemplo, se alguém for trabalhar numa determinada empresa, já entra ganhando um bônus de R$1.000. A empresa faz tudo para atrair a mão de obra para ela, porque existe um crescimento fantástico. E isso vai chegar também aqui no Brasil. Vai chegar uma época em que as pessoas vão estar andando em plena paz e segurança. Tudo está sendo aperfeiçoado. Sabe esses ônibus que você entra aí, essas vergonhas que nós viajamos aí na cidade? Isso vai ser uma maravilha dentro de pouco tempo. Você viu o que fizeram com os trens em tão pouco tempo? De repente, aqueles pedaços de lata velha que andavam em cima dos trilhos se transformaram até em ar-condicionado. Hoje as pessoas estão preferindo mais andar de trem do que outra coisa. Claro, o preço da passagem virou o lado da vergonha. Mas estatisticamente está provado que hoje a população brasileira tem um poder aquisitivo muito maior do que o que tinha 5 anos atrás. Tem recursos sobrando. Claro que ainda tem a sua parte da população para mostrar a vergonha do Estado. Tem coisas que o Estado não cuida, mas de um modo geral. Enfim, Paulo está dizendo assim, olha, relativo aos tempos e épocas, não há necessidade. Ele está falando de quê? Ele está falando, olha, o Senhor vem como ladrão quando? De noite. Na Bíblia, o que nós chamamos de noite? O reinado do anticristo. Quando o anticristo estiver no poder, isto é o que nós chamamos de noite. A Bíblia diz que o dia do Senhor não será dia de luz, mas de trevas. Por quê? Porque ele vem num período terrível. E não só vem para condenar uma grande massa popular, mas vem quando o diabo estará reinando. Então Paulo está dizendo, olha, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança. Paz, nós já vimos Apocalipse capítulo 6, o primeiro cavaleiro está no cavalo branco, que simboliza a falsa paz. E quem é ele? O espírito do anticristo que vem para reinar. Hitler, ele não trouxe uma proposta de guerra, ele trouxe primeiro uma proposta de paz. Mas ele fez guerra ao mundo todo, sim, mas ele tinha primeiro uma proposta de paz para a Alemanha. Depois uma guerra contra outros que não se curvassem à Alemanha. Só que não era a hora, mas o diabo já tentou ali. E agora, mais uma vez, o diabo virá com uma proposta de paz, mas não somente para a Alemanha. Ele virá com uma proposta de paz para o mundo. Como na época de Hitler o mundo não queria se submeter ao domínio alemão, o mundo fez guerra ao diabo e venceu o diabo. Mas agora, a proposta não é de um domínio exclusivo de uma nação, é o domínio de uma unificação mundial. Então ele vai conseguir. Agora não tem jeito, ele vai conseguir. Porque todo ser humano está em busca de paz. Tudo que as pessoas querem é paz. As pessoas hoje vivem numa incógnita, né? A gente sai e não sabe se volta. Não é o que todo mundo fala? Nós crentes não, né? Nós dizemos assim, ó, eu saio e volto, porque o Senhor me guarda. Mas o mundo não. O mundo, né? Você vê cada catástrofe.
Uma pessoa que vai entrar no metrô, uma bala perdida pega ela. Uma pessoa está dentro da faculdade, uma bala perdida bate. Quer dizer, o mundo está desesperado. O mundo está clamando, paz, paz, paz. Quando vier esta grande proposta de paz, o que o mundo fará? Se curvará a ela. E quem não se curvará a esta proposta de paz? Os loucos e os fanáticos chamados crentes. Só estes não aceitarão a proposta de paz. Só estes. Como? O mundo está em paz e tem esses crentes malucos não querendo esta paz. Aleluia. Você está preparado, irmão? Aleluia. Está preparando o seu filho para o arrebatamento? Aleluia. Está se preparando para quando o mundo disser assim, olha a paz, e você diz assim, não, a minha bandeira é de guerra. Aleluia. Eu não compactuo com esta paz, porque você vai estar olhando e lá vem ele no cavalo branco. E você vai dizer assim, aquele ali é falso, não é o que eu espero. Glória a Deus. Conhecimento profundo, entendimento. Muitos crentes dirão, aquela igrejinha maluca, aqueles crentes fanáticos, eles são os únicos diferentes. Jesus está dizendo assim, é mesmo, só eles. Aleluia. Glória a Deus. Só eles, e como eu queria que tivesse mais gente diferente, mas não tem. Vai eles então. O mundo clama por paz, mas vem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Enquanto o mundo estará proclamando uma paz mundial, haverá um povo que não se dobra a Baal e que vai continuar desembainhando a espada. Jesus precisa de um povo que faça guerra, mesmo quando o mundo estiver clamando e glorificando pela paz. Que loucura, irmão. A mensagem do Evangelho é loucura. Mas para nós é poder de Deus. Irmão, nós precisamos dar tempo na intimidade com Deus. Pagar um preço, eu falei preço de oração. Irmão, entenda bem, coisa barata custa pouco, coisa cara custa mais caro, é melhor. Coisa boa custa mais caro, entende? Quanto maior o preço que você pagar, mais você vai alcançar de Deus, mais vai entender. Pode ser que chegue um tempo que você seja como um Jeremias, em que Deus diga assim, olha Jeremias, eu achei você. Você é contra os reis, você é contra os sacerdotes, você é contra todo o povo da terra. Jeremias, você é contra todo mundo, você é o único certo. Pode isso numa sociedade de milhares de pessoas, um só ser o certo? Pode. Pode, a gente vê isso na Escritura, pode, como pode? E é isso que Deus quer, meu irmão. Ainda que o mundo esteja todo caminhando num determinado curso, Ele quer olhar para você e te ver remando contra a maré. E Ele vai te ajudar. Porque sozinho nós não vencemos a maré. Paulo está dizendo assim, o Senhor vem como ladrão de noite. Então, se Jesus vem, esse vem aqui como ladrão de noite, em que ele está escrevendo para a igreja, e eu penso que ele está querendo mencionar aqui, é o arrebatamento da igreja, e não a vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, porque ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para uma igreja lá em Tessalônica, ele está escrevendo para gentios, e quando o assunto é gentios, e nós falamos vinda de Cristo, no contexto gentios, não é a vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, mas o arrebatamento da igreja. E você vê que aqui ele está dizendo assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição.
o mundo vai estar todo bobo. Finalmente, o Estado dominou tudo, acabou as armas, acabou o tráfico, porque o dinheiro vai sair de circulação, amém? Existe um projeto há anos para arrancar o dinheiro de circulação. É um projeto muito antigo, irmão. E não fizeram isso ainda, eu acho que por preguiça, porque a coisa mais fácil que tem de fazer é arrancar o dinheiro de circulação. Só que eles temem que o trabalho informal gere um grande desemprego. Eles não conseguiram ainda matar essa charada. Se tirar o dinheiro, a cédula de circulação, o trabalho informal, sem carteira assinada, fica complicado. Vai gerar um grande desemprego na nação. Então eles estão batendo procurando uma maneira de solucionar esse problema. Por quê? Se arrancar o dinheiro de circulação, já era o tráfico das drogas. Não tem ninguém mais para subir com dinheiro no morro e comprar maconha e cocaína. Tudo vai ser processado através de máquinas. Máquinas essas que os traficantes, segundo os estudos, não conseguiriam registrar. Nós sabemos que tem uma corrupção aí terrível, que é capaz deles conseguirem alguma coisa. Mas seja como for, ia diminuir assustadoramente o tráfico, toda essa coisa informal ia cair por terra. E o mundo está querendo isso. Uma hora em que diga assim, olha, pode dormir de janela aberta. Pode deixar as portas abertas, porque estamos em paz. Aí Paulo diz assim, quando esse clamor disser assim, a paz, então virá uma repentina destruição, porque quem trará essa paz? O diabo trará essa paz, mas o projeto dele não é de paz. Qual é o projeto dele? Roubar, matar e destruir. Então logo depois do cavalo branco, ele vem com o cavalo vermelho, preto e amarelo, que é guerra, fome e morte, e o inferno o seguia. O propósito dele é esse, Jesus falou, roubar, matar e destruir. Mas como o mundo quer uma paz, porque o mundo não aceitou a guerra de Cristo, aceitará a paz do anticristo. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Anota ela, irmão. Vou repetir. Porque o mundo não aceitou a guerra de Cristo, aceitará a paz do anticristo. Aí você vai dizer assim, não estou entendendo. Vai orar que você vai entender. Jesus precisa de pessoas que denunciem a falsa paz que está para se levantar no mundo. Já temos escrito algumas coisas, já estamos preparando para distribuir na porta das faculdades. É proibido, mas nós vamos distribuir assim mesmo. Amém? Vamos distribuir assim mesmo. Tem uns estudos que preparamos e vamos distribuir na porta das faculdades. Estou em vista de preparar outros para distribuir na porta dos colégios. O diabo faz a obra dele, mas Jesus Cristo também tem alguém que faça dele. E nós não estamos brincando. Eu tenho orado, Deus tem feito chegar recursos a esse ministério, e eu tenho pedido a direção de Deus, o que fazer com esses recursos, e esses recursos são para serem investidos na vida do povo de Deus, para que haja crescimento, força, entendimento, conhecimento, e que não se iluda quando vier um governo pateta dizendo, paz, 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 é o espírito do anticristo. Porque o Espírito de Cristo tem dito, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não veio trazer paz, veio trazer espada. A paz de Cristo será somente no milênio, quando ele derrotar o império do anticristo, que brevemente estará para se levantar. Aqui diz, quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Mas nós escaparemos, amém? Nós escaparemos. Nós escaparemos. Nós como? Como que nós vamos escapar? Dando a vida por Cristo, nós escapamos. Nós escapamos, vivendo Cristo plenamente, nós escapamos. Mas aqui Paulo deixa uma palavra que não sei se ele mesmo entendeu a quantidade da profecia contida nisso daqui. Ele diz como vem as dores a quem? De parto a que está para dar a luz. E quem é que está para dar a luz? Está para dar a luz? Aqui nós temos representado Israel e a igreja. Jesus não falou lá em Mateus 24, 19? Não tem uma palavra que ele diz lá? Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O que são as grávidas? A grávida é aquela que tem uma promessa de um nascimento e esse nascimento não se cumpre. Enquanto o cumprimento desse nascimento não acontece, ela é uma grávida. Jesus está dizendo, ai desta. Quem é esta? Israel. Porque estão vivendo uma promessa de um Messias até hoje que não deu à luz, porque eles não aceitaram o Messias. Então eles estão esperando, estão grávidos. Mas Jesus fala também, e ai daquelas que amamentarem. Opa, se amamentou, então já deu a luz. Quem é que já deu a luz? A igreja, porque se não tiver dado a luz, não é chamada igreja. Se é chamada igreja é porque já deu a luz. Senão não é igreja. Mas ainda está o quê? Amamentando, ainda não cumpriu o seu projeto final. Ainda está numa fase de desenvolvimento, de crescimento. Também vai ficar por terra. Vai ficar para trás. Jesus está dizendo, ai deles, dos judeus, e ai da igreja que não cumprir rapidamente o seu papel, que ainda estiver num estágio intermediário, em que já não estiver com o azeite transbordante. Ai dela, porque ela fica também. Então, Paulo usa uma palavra aqui, como dores de parto, sobre aquela que está para dar à luz. Está para dar à luz seria Israel. Mas Jesus diz lá na passagem que fala sobre essa questão, também Jesus acrescenta aquela que está amamentando. Essa passagem durante muitos anos ficou muito escondida, mas as misericórdias do Senhor nos têm ensinado ela. Por quê? Porque é o tempo. Nós temos batido na porta do conhecimento, e esta porta tem sido aberta para nós, pelas misericórdias e pela graça do Senhor Jesus. E de nenhum modo escaparão, não vão escapar. Israel será reduzido a pó, somente um remanescente, muito pouco vai clamar e vai ter livramento. E da igreja, somente aqueles que passarem pela morte, como é visto lá por João, aqueles de vestes brancas e salpicadas de sangue, em que o anjo diz para ele, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Então, meu irmão, esta passagem bíblica está relacionada diretamente a Apocalipse 6, que é a manifestação do anticristo, que trará paz para o mundo. E se os cristãos não estiverem discernindo o tempo e o modo, como Paulo diz aqui, olha, não há necessidade de vos escrever estas coisas, vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quer dizer, não tem necessidade, vocês já estão sabendo. E se a igreja não estiver sabendo essas coisas, ela vai ser tragada por uma bela filosofia de paz que o mundo trará. Hoje muita gente já foi enlaçada
no tal do ecumenismo, que é uma proposta de paz, cada um na sua, cada um vive o seu Deus, cada um vive a sua própria religião, eu não chamo você para a minha, você não chama eu para a sua, cada um vive a sua, mas Cristo não quer isso. Não é essa a proposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer o budista cristão, Jesus Cristo quer o espírita cristão, Jesus Cristo quer o católico virando cristão. Aleluia. Jesus Cristo quer o maometano, quer o muçulmano, quer o judeu cristão. Então, como o mundo vai propor? Essa já é uma proposta de Satanás através de leis. Estão aí as leis: proibido falar em pecado, proibido divulgar religião. Isso tudo já é a proposta de Satanás. Isso soa muito bem na cabeça de muita gente, principalmente dos pastores cujo rebanho tem milhares de vidas. Eles veem ali o salário dele garantido e não quer colocar o que é certo a perder. Eles têm medo de mexer naquela estrutura. Eles têm medo de processo, eles têm medo de justiça. Nós temos medo de justiça, não da terra, da do céu. Isso é o único que nos pode fazer tremer, é a justiça, é a espada do Senhor. Espada da terra, nós zombamos dela. A espada do céu é que nos faz tremer. E a espada do céu nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus chama todos os povos de todas as tribos, línguas e nações a se curvarem à sua palavra. Então, irmão, há uma proposta de paz. E Paulo está dizendo, quando andarem dizendo que há paz e até segurança, vai sobrevir uma repentina destruição. Mas sobre quem? Sobre aqueles que estão para dar a luz. Tem muitas igrejas que estão ainda na condição de amamentar. E tem igrejas que são tão frias que eu acho que elas estão na condição de Israel. Parece que nem a Cristo não deram a luz ainda. Estão completamente sepultadas, acomodadas, ecumenizadas. O que é a igreja? É um grupo? Não. O que é a igreja? É um local? Não. Igreja é cada um que confessa a Cristo e se torna templo do Espírito Santo. Irmão, você tem dado a luz a Cristo? É você que vai escapar da condenação que está para vir sobre toda a terra. Você precisa dia a dia dar a luz a Cristo. E não um Cristo de colo, mas um Cristo que saiba andar e conquistar com seus próprios pés. Tem muita gente pregando um Cristo menino, um Cristo criança, um Cristo que até o diabo ri dele. Tem muita gente pregando um Cristo sociabilizado, mas Deus está preparando uma igreja, um povo que pregue um Cristo marginalizado, perseguido, caluniado e difamado, porque aquela palavra, grande é o galardão grande está lá em cima guardado, poucos conseguem botar a mão nele. Tem muitas igrejas pregando um Cristo que se tornou lixo e vergonha, Cristo sem autoridade, Cristo criança. Por isso, ai das que amamentarem, elas estão com um Cristo, mas é um Cristo que ainda é incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, é um Cristo dependente. E em você há um Cristo independente. Dentro de você, meu irmão, já foi gerado um Cristo com autoridade sobre os demônios, autoridade sobre o sistema. Tem pessoas, tem ministérios por aí que pregam um Cristo menino que diz assim: o que eu vou fazer se eu perder o meu emprego? Mas quem tem um Cristo maturo diz assim: se eu perder o meu emprego, eu verei que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas
que pregam um Cristo menino, que diz assim: ah, eu não tolero a perseguição, eu não tolero dores, eu não tolero tortura. É um Cristo menino. Tem outros que já pregam um Cristo adulto, que diz assim: se eu estiver debaixo de uma chuva de pedra, eu verei os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. À meia-noite, o anticristo estará reinando, e eu acredito que não terei o privilégio de pregar o evangelho quando o anticristo estiver no poder. Até gostaria de estar aqui denunciando, mas pela minha idade, pelo que creio que vou partir dessa terra, no tempo que creio que vou partir, acredito até que não verei o anticristo no poder. Mas a minha missão é preparar um povo que verá ele no poder. A minha missão, meu irmão, é preparar jovens e adolescentes. Os que têm aí, olha, entre 20 e 30 anos, já verão o anticristo no poder. E a minha missão é deixar as informações precisas para que esta nova geração denuncie o anticristo. Jesus Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Muitos não estão discernindo, porque o Cristo de muitas igrejas ainda está nos braços, dependendo de uma mamadeira, dependendo de quem lhe troque as fraldas. Estão pregando um Cristo menino, um Cristo que precisa de apoio do Estado. Está aí formado, olha, Conselho Federal dos Teólogos. A igreja já esqueceu do gueto de Varsóvia. Se as igrejas não tivessem caído, não entrariam nesse corredor polonês. Confederação dos Teólogos. Se você não tiver uma igreja com CNPJ, vão criar um artigo para dizer que a sua igreja é clandestina. Eu estou falando a sua mesmo, você vai fundar a igreja. Aleluia! Vão dizer que se você não tiver um CNPJ, a sua igreja é clandestina. E se você tentar legalizar uma igreja, não vão te permitir, sabe por quê? Porque você não fez uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, você não tem um diploma para abrir igreja. A igreja verdadeira vai voltar a ser a igreja marginal. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém está vendo isso. Deixa eu citar nome aqui. Uns palhaços chamados Garotinho, que pensa que é crente, a outra palhaça chamada Cassiane e o marido dela Jairinho. Estavam lá, ó, acenando carteirinha do Conselho Federal dos Teólogos. Eles não sabem que eles entraram na lista do corredor polonês, estão fichados. A igreja que vai dar o brado, o grito da meia-noite, vai despertar milhares de vidas para não baixar o inferno, será uma igreja clandestina. Não será uma igreja reconhecida e legalizada. Você, como teólogo, se não tiver diploma carimbado pelo MEC, não será reconhecido. Na terra não, mas no céu sim. Estamos entrando um tempo maravilhoso. Em tempos de perseguições é que os céus se abrem. Debaixo de chuva de pedra que contemplamos Jesus Cristo de pé, à direita do Pai. Eu estou aqui, mas o Espírito Santo está aí te preparando. Eu falo aqui, mas ele confirma aí. Demantos, decantem. Ele está dizendo assim: vinde bendito do meu Pai, marginal, irreconhecido pelos homens. Meu irmão, só entra no céu quem não é reconhecido na terra. O mundo quer paz. Vão legalizar tudo. As igrejas terão que ser legalizadas. Igreja legal?
Não, igreja legal é aquela que Jesus funda. Ele falou assim: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Está aqui carimbado, eu legalizei. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, que caminho o Senhor vai me colocar? O Senhor não me deixa mais nem escrever um texto para pregar. Meu Pai, o que o Senhor quer de mim? Eu não sei mais o que Jesus quer de mim. Uma coisa eu sei, que Ele está aqui. Isso eu sei. Eu sei que todo dia, quando eu venho pregar nesse púlpito, eu tenho a visão de uma pedra rolando no túmulo. E o túmulo ficando vazio. Essa é a visão que eu tenho todo dia quando eu venho pregar nesse púlpito. Todo dia eu tenho a visão daquele sepulcro aberto. Meu irmão, eu não vou pregar na meia-noite, mas eu estou puxando uma geração para dentro da noite. Ele está aqui. Ele está aqui, eu conheço a presença dele, ele está aqui. Eu não ando enganado, eu conheço quando ele está, eu sei quando ele pisa na terra. Ele me ensinou a conhecer a presença dele. Porque quando eu sentia uma manifestação espiritual à minha volta, eu ficava com medo. E eu um dia orei e disse: Senhor, me ensina a reconhecer quando é o Senhor. E Ele me ensinou. Jesus precisa de uma geração que faça guerra àquele que quer trazer a falsa paz. Paulo está dizendo: olha, a destruição vem como dores de parto, aquela que está para dar à luz. Você não será uma igreja, meu irmão, ainda como Jesus fala lá, você não será daquela que amamenta. O seu Cristo, o Cristo que te tem sido entregue neste lugar, não é Cristo menino, é Cristo adulto. Você andou por muitas igrejas que te entregaram um Cristo menino, um Cristo com mamadeira e fraldinha. Mas o Cristo que você conheceu nesse lugar, quando você o contemplou, ele já estava glorificado. Aqui não tem ninguém grávido, nem amamentando, porque o Cristo dos grávidos e das que amamentam não cura enfermo nem expulsa demônio, não tem autoridade nem unção para desafiar as forças do mal e das trevas. Ele virá, e quem ele vai levar são os ilegais, aqueles que têm aliança com o Estado, como estão as assembleias e toda essa raça tendo. Esses não vão entrar pelos portais celestiais. Não existe salvação para assembleiano compactuado com política. O anticristo vem para governar o mundo, e ele não vem governar por um púlpito, ele vai governar pela política. O púlpito vai ser só um subterfúgio, só uma maneira de enganar e iludir alguns corações, mas o governo dele mesmo é o chifre, 10 chifres, e chifre significa poder político. O anticristo vai governar com a política. E eu pergunto, o que os assembleianos vão fazer da vida? Que tem se vendido e compactuado com a política, tem aceitado que os movimentos políticos lhes deem carta de crédito. A nossa carta de crédito vem do céu, não vem da terra.
Quem nos abre porta não são governos da terra. O nosso Cristo não criou o mundo com muros. Ele jogou por terra todos os muros quando ele nos disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não delimitou, ele nos deu o mundo. Portanto, ele nos deu a carta, o aval para fazermos a obra em toda a terra. E nós não precisamos de passaporte que os homens nos têm a dar. Se houverem portas que os homens pensam que podem fechar, o Espírito que trasladava Filipe e Elias, aleluia, continua vivo. Aleluia. E quem sabe se não é o tempo de nós revivermos a mesma glória. Aleluia. Quem sabe se não é o tempo de procurarem Elias em Samaria e ele já está em Cafarnaum. Aleluia. Quem sabe se não é o tempo de irem a Cafarnaum, mas ele já atravessou as fronteiras. Quem sabe se o Espírito de Deus não está procurando Elias para fazer as mesmas obras. Por isso, irmão, te prepara para a grande guerra. É hora da grande guerra. Aleluia. Mas você, meu irmão, que tem na faixa de 30 anos para baixo, te prepara duplicadamente. Aleluia. Porque você terá que mostrar que verdadeiramente há poder de Deus na sua vida. E você vai viver uma glória. Tem duas glórias preparadas para esta geração. Aleluia. Duas glórias tremendas. Aleluia. A primeira é o martírio. Aleluia. Glória a Deus. Aquela coroa maravilhosa. Aleluia. Santo Deus. Uma coroa que sobra. Aleluia. Uma coroa linda e maravilhosa. Essa coroa do martírio, ela é muito linda. Aleluia. Esses têm posição privilegiada lá no céu. Aleluia. Esses falam direto com o Todo-Poderoso. Esses descansam debaixo do altar e debaixo da sombra do Onipotente. Esses têm consolo especial. Aleluia. Essa é uma primeira glória que está proposta para esta geração. E não é uma glória dada a qualquer um. Não, essa não pode ser para qualquer um. Essa é para gente muito especial. E a segunda glória proposta é o próprio arrebatamento da igreja. O próprio arrebatamento da igreja é a glória que estará se unindo. Essas duas glórias, martírio e arrebatamento, é o que estará acontecendo quando disserem a paz. A glória desta coroa do martírio e a glória do arrebatamento está preparada para aqueles que fizerem guerra no tempo da falsa paz. Aleluia. Mas esta falsa paz para o mundo será uma bela e maravilhosa paz. Só será falsa para aqueles que forem verdadeiramente templo transbordante do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, o cavaleiro branco já deve estar por aí. Aliás, a União Europeia já está por aí fazendo a sua paz. Ele já deve estar por aí. Mas ele ainda não mostrou a sua verdadeira face. Ele ainda não assumiu o poder. Mas brevemente, falta bem menos tempo do que o que faltava. E por isso que nos últimos dias, nos últimos meses, eu tenho lembrado muito de uma palavra que João escreve. Ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Parece que o meu espírito tem sentido um desejo especial de partir para a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
é o que nós ansiamos, irmão. De uma forma ou de outra, nós esperamos ver os céus abertos, ver os portais celestiais se abrirem, em que todas as primeiras coisas serão passadas, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Lá desfrutaremos de algo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Então concluímos dizendo: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Por isso, nós queremos escapar dessas coisas que estão para vir. E Jesus, lá em Apocalipse, quando escreve para uma carta para uma igreja, quando ele manda João escrever, ele fala exatamente desse tempo, e ele diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Está falando desse mesmo tempo. Mas nós, como promessa do Senhor, escaparemos disso e diremos: louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor.